Pai, nós colocamos nossa vida na Tua presença. Nós oramos nesta noite, pedindo que a primeira mensagem seja uma mensagem vinda do Teu Espírito, vinda do plano, ó Deus, redentor, restaurador do Senhor. Venha a mensagem que o Espírito Santo quer falar conosco neste ano, no início de ano, uma direção, uma orientação clara, um propósito definido para nós. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te cultuar, e pedimos que o Senhor fale através da Carmen. Usa a Tua serva, guarda a Tua serva, protege agora, depois da mensagem. Ó Deus, guarda nossas vidas debaixo da Tua mão e fala conosco nesta noite. Toda a glória será dada a Ti, Senhor. Vai na nossa frente, em nome de Jesus. Amém. Carmen. Tenho gostado bastante da atenção que os irmãos têm ultimamente, né, no culto. Antigamente era uma conversação, sai para banheiro, conversa, fica lá atrás conversando, aquelas coisas tão desagradáveis, né? Uma falta de respeito, né? Creio que um momento desse, conversar tem hora, né? Ficar batendo papo lá atrás, contando como é que foi o dia e atualizando a conversa, eu acho que fica bem desagradável, mas eu louvo a Deus pelo respeito, isso é temor. Amém? Carmen, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, a hora que ele me chamou para pregar no primeiro culto do ano, eu fiquei muito feliz. Que eu falei, meu Deus, que responsabilidade, mas ao mesmo tempo, que honra poder trazer a palavra de Deus, de ânimo, de alegria para esse ano que se inicia. E o Senhor estava me dando mesmo uma palavra, já faz umas 2, 3 semanas. Mas eu já só estava preparando, mas a hora que o pastor falou, eu fiquei muito feliz. Então, eu creio que vai ser uma palavra que, assim como tocou no meu coração, vai tocar no coração de cada um de vocês, para que a gente comece 2021 na paz do Espírito Santo, na força do Senhor. E depois desse louvor aqui, é o que eu falo às vezes para o Beto, às vezes eu chego, né, falo, vai ministrar a palavra, mas depois do louvor a gente está tão cheio do Espírito, que a gente se enche tanto, que é uma bênção a gente vir aqui e trazer a palavra do Senhor. E antes de começar a palavra em si, que a palavra hoje vai ser o Salmo 55, eu fiz umas anotaçõezinhas de versículos que tocaram meu coração nesse ano de 2020. E eu até anotei aqui, olha, tem várias pessoas que pregaram, mas é que eu coloquei aqui do Geidson, que ele pregou dia 26 de janeiro de 2020, que ele falou, a gente tem que ter um objetivo, tem que decidir, planejar e agir para obter a vitória. Isso marcou muito a minha vida, porque ele falou assim, a gente tem que ter um versículo, e eu tomei posse disso. E eu tenho um versículo, toda semana eu tenho um versículo novo do Senhor para a minha vida, onde eu vou lendo, pesquisando e tomando posse. Então eu gostei muito disso que ele deu essa dica. E é isso que ele falou de decidir e de planejar. Eu sou uma pessoa assim, que todo ano que começa, eu tenho que ter planejamento. Eu não gosto de começar o ano sem planejar, sem ter sonho, e só virar do nada. E quando eu leio aquele versículo que fala, renovai a vossa mente, e não vos conformeis com esse mundo, é o que eu tomo para a minha vida. Eu não me conformo com as coisas desse mundo. Então, como a gente está falando, pandemia, tudo bem, mas eu não aceito. Eu aceito assim, a gente viver por fé. E a pregação em si hoje vai ser isso. Como a gente viver nesse mundo triste, com muito medo e vivendo por fé. Então, foi um aprendizado muito grande para mim esse ano de 2020. E creio que para todos vocês, porque nós fomos forçados a ter fé. Aqueles que não tinham fé, teve que ter fé, porque senão entrava em desespero. E o que a Cris falou para a gente também, numa das pregações, que essa pandemia é um teste para a gente. Porque pensa se quando chegasse a tribulação, a gente chegasse de qualquer jeito. No primeiro probleminha, a gente já ia largar tudo. Então, a gente não ia ter a salvação.
Então, o que acontece? Nesse tempo de pandemia, a gente só teve uma peste. A gente não teve falta de água, nós não tivemos falta de comida, nós não tivemos falta de nada. Até os desempregados conseguiram empregos. Eu falo aqui pela igreja, conseguiram empregos nessa época de pandemia. Então, foi um teste. O teste foi a peste. A gente está de máscara, a gente está se protegendo, mas a gente teve que ser forçado a ler a palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo tocar na nossa vida e sermos guiados pelo Espírito Santo. Que esse ano de 2020, eu aprendi a ser guiada pelo Espírito Santo. Porque o que acontece comigo? Eu tenho medo, como todo mundo tem. Tem dia que eu estou fortalecida e tem dia que eu não estou fortalecida. Mas o dia que eu não estou fortalecida, eu me fortaleço na palavra do Senhor. E é só Deus, é só Jesus e o Espírito Santo para tocar no nosso coração e nos fortalecer. Então, como eu falei dos versículos, mas antes disso, que o Gedson falou do versículo, pega um versículo para você. Só que ele falou, não é simplesmente pegar um versículo, eu leio o versículo e pronto. Não, você tem que ter atitude. Porque nós fazemos o possível e Deus entra com o impossível. Então, e mesmo a fé para ela acontecer, para acontecer o milagre, ela tem que ter ação. Não adianta você ficar só lendo e não tomando atitudes. Não, você tem que exercitar, você tem que tomar atitude. E nesses momentos de medo, eu tive assim, o dia que eu estava com medo, até o Beto falou um dia para mim, eu comecei a ter gripe, dor de garganta, essas coisas. Falei, nossa, eu estou com Covid. Já comecei, fiquei doida. Ele falou, tenha atitude. O que foi a atitude? Eu parei e falei, alma, calma, que agora vai entrar o Espírito. A hora que entrou o Espírito, que eu me apeguei às coisas do Senhor, foi onde eu me fortaleci. E quando você está com Jesus, quando você está com o Senhor, você anda por cima dos problemas. Você pode ter qualquer problema na vida, você pode enfrentar a morte. Eu lembro muito bem quando a minha mãe morreu. Eu tinha desespero de perder pai e mãe, desespero, que eu falava. Além de eu ter desespero de perder pai e mãe, eu tinha medo de pessoas mortas. Quando eu era pequena, eu nem ia em velório. Eu fiz muito libertação aqui na igreja, e graças a Deus, hoje eu superei tudo isso. Mas é só por Deus, porque eu lembro quando minha mãe morreu, eu até falei para a Isabela, olha, eu já entreguei ela para Deus, eu nem quero ir no velório. Mas a Isabela falou assim, não, mãe, vem os parentes da avó, vem os parentes do vô, você vai ter que estar lá. Que eu falei, já entreguei mesmo o corpo dela, vai ser enterrado, mas não. Deus me fortaleceu. E as pessoas que chegavam, falavam, nossa, deve ter tomado calmante, tomou alguma coisa. Eu não tinha tomado nada, eu estava na paz sobrenatural de Jesus. Então, a diferença da nossa vida com Jesus é muito. Então, nesse tempo de pandemia, que eu tive medo, o único jeito era me apegar ao Senhor, porque senão a gente não ia conseguir. E como o pastor falou, nós oramos, clamamos, e graças a Deus, nós estamos firmes aqui hoje. A Neiva pegou Covid? Pegou, mas foi rapidinho, sarou, não teve nenhuma complexidade. Seu Vivaldo pegou, João Vitor pegou, mas todos sararam. Então, não teve nada assim. Então, Deus guardou a igreja. Guardou a igreja. E nós aprendemos a viver totalmente dependentes do Senhor e totalmente na fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não consegue nada nessa vida, nada. E os versículos que eu anotei esses tempos, que tem um deles aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Esse conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor é aquilo, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente tem sede da palavra. E quanto mais a gente fala e tem sede da palavra, mais o Espírito Santo vai revelando as coisas do Senhor no nosso coração. Então, se engana aquela pessoa que fala, eu estou lendo, estou isso e aquilo. Se não está lendo, não adianta, você está se enganando. Se você não lê a palavra, você não tem intimidade com o Senhor, você não tem a revelação. Não adianta você vir ouvir a palavra aqui, ouvir alguma pregação pela internet, alguém pregando, alguém falando. Se você não tem intimidade com o Senhor, você não tem a revelação. Porque o Espírito Santo, ele toca no seu coração, ele toca na sua mente. Tudo que você lê, a partir do momento que você tiver determinado problema, o Espírito Santo vai trazer à tona aquele versículo, que é aquele versículo que você vai estar fortalecido no Senhor. Porque, irmãos, é o que eu falei, nós somos totalmente dependentes do Senhor.
E para a gente superar qualquer problema, não é nem pandemia, porque a gente tem tantos problemas também, problemas pessoais, com família, isso e aquilo, a gente tem que estar fortalecido no Senhor sempre. A gente tem que ser cristãos de fé, muita fé. E é isso que a gente está vivendo nesses últimos tempos. E outro versículo que tocou no meu coração também é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso está em Isaías 55:6. Não precisa nem abrir. É aquilo, vamos buscar o Senhor enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está na terra. Então Deus trouxe tantos versículos para o nosso coração, trouxe tantos versículos na nossa mente. E aquele de Abacuque 3,17 que a Tiquinha falou agora aqui da figueira, que ela não floresça, não haja fruto na vide, é o que o Carlos pregou, que foi uma pregação linda, que é aquilo: mesmo assim eu me alegro no Senhor. Mesmo que Deus fale não para a gente tem que se alegrar no Senhor, porque você pede determinada coisa, mas o Senhor tem um propósito muito maior. Os sonhos do Senhor, eles são imensos. Então, se a gente conseguisse sonhar o que o Senhor sonha, mas através da palavra, da intimidade, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir ter essas revelações do Senhor, através do Espírito Santo no nosso coração. E vou falar só mais duas passagens aqui, daí já vou entrar na palavra em si. E Jesus no barco. Eu também li muito sobre Marcos 4. Lembra quando os apóstolos estavam lá e Jesus estava dormindo, sossegado lá? Tem Bíblia que fala que estava numa almofada, tem outros que falam num travesseirinho, mas estava lá, Jesus dormindo. E eles apavorados, com a tempestade, apavorado. Imagina, Jesus no seu barco. Pensou a gente, tendo Jesus no nosso barco, a gente ia ter medo? Claro que não. Então, é onde Jesus fala: homens de pouca fé. Daí a hora que ele vem e para a tempestade. Então, irmãos, nesses momentos, nesses dias, quando a gente sentir medo, e mesmo fora da pandemia, em qualquer situação que a gente tenha medo de perder emprego, medo de perder um ente querido, medo de qualquer coisa, a gente tem que lembrar: Jesus está no meu barco. E se Jesus está no meu barco, eu não vou ter medo de nada. Até esses tempos, quando eu tive um dia que eu estava com muito medo, que eu estava orando, eu lembro que eu estava em casa assim, e o Espírito Santo me tocou no coração uma coisa que eu acho muito interessante passar para vocês. Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, quando eu tinha medo de alguma coisa, acontecia alguma coisa na escola, eu vinha e falava para o meu pai e para a minha mãe um certo problema. A hora que eu entregava o problema para eles, eu descansava, eu ficava, nossa, eu já saía pulando, brincando, eu não pensava mais no problema. Porque eu falava assim: já entreguei para o meu pai e para a minha mãe, eles vão resolver o problema, para que eu vou ficar nervosa? Eles não resolvem tudo? Resolvem. Pai e mãe resolvem tudo para a gente. Não muitas vezes, também tem que disciplinar os filhos, mas estou falando em si. Você entrega aquele problema e descansa. Então o Espírito Santo tocou isso no meu coração. Se quando você está com um problema, você entrega para o pai e a mãe resolver, e você não quer nem saber mais do problema, que você já sabe que vai ter solução, imagina Deus, que é o Senhor dos senhores, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus que detém todo o poder do mundo. Imagina Deus, só que a gente faz isso, entrega para Deus, pega de volta, entrega para Deus. Por que o pega de volta? O pega de volta é a gente viver naquela ansiedade, aquele medo. Então não adianta a gente falar assim: eu entreguei para o Senhor. Não entregou. Porque se você tivesse entregado, você ia estar que nem você entregava um problema para o pai e a mãe. Entregava e não queria nem saber. Eu nem perguntava se tinha tido solução, porque eu sabia que o melhor eles iam fazer por mim. Então, põe esse tipo de coisa nas mãos do Senhor. Qualquer problema, confia no Senhor. Então, quando o Espírito Santo tocou no meu coração e deu essa revelação, eu falei uma coisa tão simples, mas para mim foi tão edificante. Porque eu falei: Senhor, me perdoa de confiar em pai, em confiar em mãe, tanto no Beto, que às vezes quando eu estou com um problema eu falo: resolve para mim que eu não consigo. Então me perdoa, a gente confia em pessoas, mas no Senhor a gente entrega, pega de volta, entrega e pega de volta, essa ansiedade. Então nesses tempos de pandemia, nesse ano de 2020 que passou, nós aprendemos a ter fé e entregar nossos problemas ao Senhor. Porque se a gente não entrega para o Pai, quem que vai resolver? Ninguém resolve. A gente não pode ter fé em político, em médico, isso e aquilo. Está certo que Deus coloca os médicos nas nossas vidas,
mas a gente tem que entregar e confiar no Senhor. É fortalecei-vos no Senhor, porque é Ele que vai nos livrar, Ele que vai guerrear por nós sempre. E o versículo da pregação de hoje é Salmo 55, de Davi. Se vocês puderem abrir, Salmo 55. Eu vou ler para vocês. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o terror e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Não é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Vou parar por aqui um pouquinho. Aqui, quando Davi fala, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Aqui, tem estudiosos que falam que o Salmo 55, Davi escreveu quando o filho dele, Absalão, queria tomar o reino. E ele tinha um conselheiro que era amigo íntimo e fiel, que era Aitofel. E esse Aitofel, fui pesquisar, ele era avô de Batseba. E ele estava instigando Absalão. Eles iam pegar não sei quantos mil homens para atacar, e eles iam querer pegar o reino de Davi à força. Então, Davi aqui, ele está clamando ao Senhor, ele está chorando ao Senhor, aos pés do Senhor, porque ele falou, se fosse outros homens, mas ali são os amigos, amigo, filho, íntimo, amigo íntimo. Então, ele se sentiu muito, muito mal. Então, aqui, e voltando no início, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não se escondas da minha súplica. É o que a gente passa quando a gente tem um problema, que a gente vai aos pés do Senhor, que a gente clama, que a gente chora, que a gente abre o nosso coração. E a gente aqui do Salmo 55, a gente pode pegar um monte de lição. Se Davi era o homem segundo o coração de Deus, então a gente tem que pensar o que agradava Deus em Davi. Davi pecava? Davi pecava. Davi tinha medo? Claro que tinha medo, a gente viu aqui. A gente viu que nessa situação ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele ia ter que guerrear contra o próprio filho. Contra o conselheiro lá, pessoal, eu nem sei se ele estava tão triste, mas aqui ele parece que sim. Mas contra o próprio filho, você já imaginou, ele ia ser atacado, o filho queria tomar o reino por força. Então, ele estava se sentindo muito triste, porque se a gente vê outras passagens de Davi, Davi não tinha medo, porque ele era um homem temente a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele se aconselhava com o Senhor. E se ele se aconselhava com o Senhor, as coisas davam certo. Se não desse certo do jeito que ele queria, iam dar certo do jeito que Deus tinha proposto para a vida dele. Então, a gente tem que tirar exemplos. Nesse Salmo 55, eu falei, olha, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, mas ele tinha medo. Então, gente, sentir medo não é o problema. Porque a gente teve, o que a gente teve medo em 2020? Medo de morrer, medo de perder ente querido, medo de perder emprego, medo de faltar comida,
medo de, deixa eu ver, sei lá o que podia acontecer mais com a gente, fora a morte, fora todas essas coisas ruins. Tivemos medo. Medo. O medo em si, todo mundo sente, mas a gente tem que ter atitude. Por isso que eu lembrei daquilo que o Geidson falou. Você pega o versículo, mas não é só pegar o versículo e ler, você tem que ter atitude. E a atitude é aquilo, Senhor, eu não quero ter medo. Porque quem tem medo? A minha alma, que tem os sentimentos. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Então, o medo, todo mundo sentiu, todo mundo pode sentir e continuar sentindo. O negócio é a posição. Nós somos cristãos? Sim. Então, a gente tem que ter atitude. Não simplesmente viver do medo. Por quê? Nós não temos que levar a palavra para as pessoas do mundo? Então, e nós vamos levar de qualquer jeito? Eles vão falar, olha que aquele crente morre de medo de tudo. Não tem aquele crente que fala, ó vida, ó dia, ó azar, que tudo na vida dá errado? Na nossa vida dá errado, mas a gente tem que levantar a cabeça e se posicionar e pedir para o Senhor tomar conta da nossa vida. A hora que o Senhor toma conta, toma a frente dos problemas, tudo vai ser resolvido. Então, Deus tocou muito no meu coração a respeito disso, porque a velha Carmen tinha muito medo, muito, muito medo. Aquilo que eu falei de morte, eu tinha pavor de morte. Eu falava, meu Deus, quando eu morrer, como que eu vou conviver com isso? Eu não podia nem ver a morte. Eu lembro quando a Jaqueline vinha aqui, eu falava, Jaque, pelo amor de Deus, ela que fez um monte de... Ela vinha aqui, tinha aquelas libertações, ela que cuidou muito de mim nessa parte. Então, eu ficava pensando, meu Deus, que pavor. Não, meu pai morreu, eu fiquei na paz. É uma paz de entregar seu pai para o Senhor. A minha mãe morreu, eu falei, meu Deus, eu fiquei na paz. Então, olha como a gente cresce espiritualmente. Só através do Senhor, porque a velha Carmen era muito medrosa. E eu não quero mais ser a velha Carmen, eu quero ser a Carmen que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero crescer espiritualmente e creio que todos aqui também. Eu não quero viver por medo. A hora que eu sentir o medo, eu vou rejeitar e vou ter atitude. E quando eu falo de atitude, eu lembro muito bem daquela mulher do fluxo de sangue. Essa, para mim, é a passagem que teve mais atitude. Por quê? Aquela mulher que vivia há anos com aquele fluxo de sangue. Ela devia estar com anemia, devia estar muito mal. O que ela fez? Ela sabia que a hora que ela tocasse na veste de Jesus, ela ia ser curada. Então, a Bíblia não fala como que ela foi, se foi se arrastando, segurando pelas paredes, mas ela chegou. E essa passagem é linda, porque a hora que ela toca na veste do Senhor, Jesus fala, quem me tocou? E vocês lembram daquilo que daí os apóstolos falaram, como, Senhor, quem te tocou? Se está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou e de mim saiu o poder. Eu acho muito lindo, porque a mulher do fluxo de sangue estava morrendo de fraqueza, mas ela teve atitude. Então, é isso que nós temos que ter, atitude. Teve medo, tem medo de morrer, tem medo da pandemia, tem medo de desemprego, tem medo de qualquer coisa? Vai sentir o medo? Sim, vai, mas vai lutar. Não vai deixar a alma te destruir. Vai deixar o Espírito tomar conta de você. E como o Espírito toma conta da gente? Só através da palavra do Senhor. Quanto mais intimidade, mais vida de oração, mais vida de intercessão, você tem que comer a palavra dia e noite, porque quanto mais você lê, mais o Espírito Santo vai falando na sua vida, mais você vai conseguir resolver problemas e problemas na sua vida. Então é isso, esse ano eu pedi, Senhor, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, porque se eu for guiada por mim, vai dar tudo errado, vou ficar trancada em casa chorando que nem uma doida de tanto medo, mas eu não quero isso, porque já imaginou na tribulação, se nessa peste que aconteceu eu fico desse jeito, imagina quando chegar a tribulação, ninguém vai conseguir passar. Então, a gente tem que se fortalecer no Senhor. É o único jeito da gente se tornar crentes corajosos, crentes valentes, crentes com ousadia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no Salmo 55. Então, aqui Davi fala, né? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me. Então, se ele é o homem que agrada o coração do Senhor, ele chora, ele clama, ele fala, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu preciso da sua direção. Eu preciso que o Senhor fale o que eu devo fazer. E isso é um exemplo na nossa vida.
E aqui, ó, estremece-me no peito, aqui está no comecinho, eu estou voltando, está 55:4. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Gente, a hora que eu vejo isso aqui estremecer, o coração acelerado, é o que a gente sente quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, quando a gente está com aquele medo. E o que é isso? É a fé. A gente precisa ter fé. Nesse momento que a gente está assim, a gente está com falta de fé, porque a gente está dando ouvido para as coisas do mundo. E lembra daquilo? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o medo e a dúvida vem por ouvir as mentiras de Satanás. Então, a partir do momento que a gente fica naquele medo, com dúvida, a gente está dando ouvido para Satanás. Então, por isso que eu falei, atitude. A partir do momento que vem o medo, sentiu o medo, se posiciona e fala, Senhor, eu quero viver por fé. Eu quero crer nas suas coisas, porque a Bíblia é maravilhosa, ela tem promessas e promessas e promessas. Só falta a gente abrir, ler e tomar posse. Por quê? De que adianta Jesus ter morrido na cruz por nós, ter levado todos os pecados, todas as nossas iniquidades, se a gente continua um crente chorão? Eu não quero ser uma crente chorona. Eu quero ser uma mulher forte, uma mulher de fé. É aquilo que eu falei. A gente vai ter medo? Sim. Vamos chorar? Sim. Mas vamos ter atitude. Eu não quero andar segundo a carne. Eu quero andar segundo as coisas do Espírito, as coisas do reino. Então, nesse ano, foi uma luta na minha mente, que era medo versus fé. E carne versus espírito. O tempo inteiro. Eu brigando com a minha alma, brigando. Eu falo, não, eu quero ouvir as coisas do Senhor. Eu quero me fortalecer no Senhor. E é aquilo, a gente só se fortalece, a gente só ganha uma batalha, uma guerra, fortalecidos no Senhor. Pela nossa força, a gente viu que a gente não é nada. A gente não é nada. Então, alma versus espírito, eu acho que aconteceu isso com todo mundo nesse ano de 2020. E a dúvida, o medo versus a fé. Porque a hora que vem o medo, vem a dúvida, é Satanás tirando a gente do foco do Senhor. Porque o Senhor tem promessas e promessas, como eu disse. Então, a gente tem que voltar para a fé. E voltando aqui no 55, Davi falando, olha, então disse eu, quem me dera asas como de pomba voaria e acharia pouso. Quer dizer, ele quis fugir do problema, porque estava ali aquilo, o filho querendo tomar o reino, o conselheiro dele, que era amigo íntimo, apunhalou ele pelas costas, né, traiu ele. Então ele falou, Senhor, eu quero fugir como uma pomba, me esconder, porque lá eu vou ter a paz. E quantas vezes a gente não se sente assim? Quando começou a pandemia, eu lembro que foi a primeira semana, eu falei para o Beto, já que a gente está aposentado, eu quero alugar uma chácara. Eu quero ficar lá até acabar a pandemia. Imagina se a gente ia conseguir pagar essa chácara. Se a gente paga 4 dias, nem sei quanto que o pastor paga no retiro. Imagina você ficar meses e meses fugindo. Ia ficar como uma guerra, fugindo de tudo, levava comida e ficava lá tremendo. Deus quer um crente assim? De jeito nenhum. Ele quer um crente forte. Um crente corajoso, que eu peço para o Senhor, me dá ousadia. Não quero ser mais aquela velha Carmen medrosa. Eu quero assim, aconteceu um problema, eu quero viver por fé. Eu quero ter atitude, me posicionar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, cuida da minha vida e eu sei que o melhor o Senhor vai fazer por mim. Então, eu acho que esse ano de 2021... aquilo que eu estava falando no começo, que eu tenho que renovar a minha mente. Eu sonho muito, eu faço planos. Então, eu acho assim, mesmo com pandemia ou sem pandemia, nós temos que traçar planos. A gente, está todo mundo trabalhando de máscara, está todo mundo indo em mercado, padaria, isso e aquilo, até restaurante a gente vai? Sim. Então, vamos continuar fazendo planos. Porque a gente tem que viver com fé. A gente tem que passar por isso com fé. Porque se a gente seguir as coisas do mundo,
Não tem jeito, nós vamos fracassar com certeza, o medo vai tomar conta. Lembra aquela passagem de Pedro, quando ele anda sobre as águas? Também acho uma passagem linda, é um dos versículos que o Senhor tocou no meu coração, é essa passagem. O que aconteceu com Pedro? A hora que Jesus falou para ele, vem, ele foi sobre as águas. Mas por que ele foi sobre as águas? Porque o foco dele era Jesus. É a mesma coisa, Jesus está ali, ele fala, Carmen, vem, eu vou. Mas a hora que bateu um vento, lá vem o medo. É onde olha para as circunstâncias, deve ter olhado para aquele rio lá e caiu. Então essa é a nossa vida. Quando a gente está focado no Senhor, quando a gente está com Jesus, na nossa mente, no nosso coração, a gente foca e vai. A partir do momento que você olha as circunstâncias, você cai, entra o medo, daí Satanás toma conta daquele momento da sua vida, porque daí vem o medo, daí você não consegue fazer nada. Então a nossa situação é essa, a gente vai ter que viver por fé. Então esse ano de 2021 eu pedi isso para o Senhor, quero viver com fé, Senhor. Quero ter planos, porque logo, logo isso vai passar, ou se não passar também a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente tem que tocar a vida para frente. Porque não adianta a gente ter esperança, como eu falei, em político, esperança na vacina, esperança aqui ou ali. A gente tem que ter esperança no Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, que nos levanta de manhã, que nos dá força, que nos dá alegria de viver. E esses dias também, Deus tocou muito a respeito de fruto do Espírito. Aliás, fruto do Espírito, todo mundo que está vindo aqui na frente está falando de fruto do Espírito. O Carlos falou, o Geidson falou, acho que o Rogério também falou, mas Deus está tocando muito. E lembra lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito? Porque é um único Espírito. Essa explicação eu acho bem interessante, porque você imagina uma tangerina, tem todas aquelas qualidades, que é fé, amor, benignidade, longanimidade, paz, alegria. Então, o que o Senhor quer da gente? Que sejamos semelhantes a Cristo. E para a gente ser semelhante a Cristo, o que a gente precisa? Transformação de caráter. E transformação de caráter é o fruto do Espírito. E transformação de caráter é através da palavra. Não tem como a gente fugir, tudo é através da palavra. Porque só a palavra que vai transformar o nosso coração, e o Espírito Santo vai tocar no nosso coração, e nós vamos ter as mudanças. Eu sei as coisas que eu mudei, eu vejo, eu que convivo com o Beto direto, e imagino cada um de vocês, a gente sabe as coisas que a gente está melhorando, as coisas que a gente precisa de Jesus para tratar nessa área, mas a gente está aqui, sendo fortalecidos no Senhor. E o fruto do Espírito, como eu falei, tocou muito no meu coração. Amor, a fé, a paz. E tem mais um que agora eu não lembro, deixa eu ir falando que daí eu vou lembrar. O amor, é o amor ao próximo. Por quê? O amor ao próximo, que vem aquilo, suportai-vos uns aos outros. Eu achava assim, suportai-vos uns aos outros é aqui, por exemplo, na igreja. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa ali, eu tenho um caráter, outro tem o outro, e a gente vai ter que ir suportando para a gente ir crescendo. Eu cresço com o seu defeito, você cresce com o meu, e assim vai. Mas o suportai-vos não é isso. Só isso, é também isso, mas não é só isso. Suportai-vos é suporte, é aquilo assim, a hora que o irmão cai, tem o outro para levantar. É o que eu falei, a gente não está 100% firme. Então, a hora que eu caio... Então, esse ano foi um ano bem diferente, porque através do WhatsApp a gente vai se falando, nós as mulheres aqui, se falando o tempo inteiro, olha, eu estou com medo disso, eu estou com problema nisso, vamos orar. Gente, a intercessão é muito importante, é muito, muito importante. Então, você saber que você está fraco e tem um irmão, uma irmã intercedendo por você, é bênção. É bênção porque você sabe que o Senhor está ouvindo a súplica e está nos fortalecendo. Então, o amor ao próximo, a gente desenvolveu muito esse ano, muito. E alegria no Senhor, que é o gozo. Alegria no Senhor é aquilo, não interessa a situação, nós estamos felizes, porque a pandemia está aí, mas a gente tem emprego, a gente está comendo, a gente tem água, a nossa família está saudável, é o que eu falei, chegou o final do ano, está todo mundo com saúde, glória a Deus. Então,
foi bênção. E a paz sobrenatural. Tem a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus é o que Jesus resgatou na cruz para a gente. Porque através do pecado, o que aconteceu? Caiu o mundo e para resgatar, teve que ter o Cordeiro perfeito. Então, a partir do momento que Jesus passou por tudo aquilo, foi crucificado, a partir daquele momento que ele falou, Pai, está consumado, o que acontece? Rasgou o véu. Então, agora a gente tem acesso ao Senhor o tempo inteiro. Eu posso orar em qualquer lugar que Deus está comigo. Olha que bênção, a gente pode orar em qualquer lugar. Então, essa é a paz de Deus. É a paz que Jesus resgatou através do sangue dele. Olha que paz maravilhosa. E a paz sobrenatural. A paz de Deus, a paz com Deus, é a sobrenatural. É aquilo, não interessa o problema. Recebi um diagnóstico de uma doença X. Estou apavorada, acho que vou morrer, estou desesperada, é aquilo, atitude, fé. E a hora que você tem fé, que você procura a palavra de Deus, que você começa a ler o que acontece, o Espírito Santo traz a revelação no seu coração. E a partir do momento que traz essa revelação, é onde você sente essa paz sobrenatural. O mundo pode estar caindo, mas eu sinto essa paz sobrenatural. E é assim que eu acho que todo mundo está se sentindo. Eu acho que eu já dei o exemplo uma vez para vocês, mas é bom para vocês gravarem, que eu acho que através de exemplo a gente lembra um monte de coisa. Quando eu comecei a trabalhar na justiça, que teve a primeira greve. Eu nunca participei de greve, e eu sou contra a greve. Só que daí veio o sindicato, ficou lá na porta lá da justiça. A gente que queria trabalhar, eles, sabe, ficaram fazendo aqueles piquetes, brigando. Nossa, eu tremia tanto que eu falava, que situação horrível, isso e aquilo. Foi quando eu falei com o pastor Amauri, e eu falei, pastor, o que eu faço? Faço greve? Ele falou, não, greve é rebelião. E rebelião é contra o Senhor. Então eu falei, Senhor, então eu quero ser obediente à tua palavra. Não vou fazer greve, já não gosto de fazer. E já que eu tive essa orientação do pastor, que greve é rebelião, então eu quero seguir a tua palavra. Gente, foi sobrenatural. Eu senti essa paz. Porque a partir do momento que eu clamei a Deus, eu pedi isso, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu passava pelos grevistas, tudo com aquelas faixas, aquele monte de coisa, eles não me viam. Eu entrava todo dia, trabalhava às 8 horas, quando eu saía à noite, eu saía umas 7, 7h30 da noite, daí eles já não estavam mais lá. Mas quando eu entrava, nossa, eles ficavam cercando quem não estava fazendo greve, era um tormento. Então eu senti essa paz sobrenatural. Eu pude desenvolver meu trabalho, eu pude trabalhar em paz, e eles não me viam. Então, isso é obediência. Hoje mesmo a Tiquinha falou sobre obediência. Quando a gente obedece ao Senhor, as portas do céu se abrem para a gente. Então, olha como Deus falou conosco nesse ano de 2020, o tempo inteiro. E o que é você ser guiado pelo Espírito Santo? Eu estudei bastante isso essa semana, o que é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como a gente fala, Jesus é educado, ele bate na porta para entrar. Ele não vai entrando de supetão, ele bate na porta. Então, o Espírito Santo, ele traz paz e amor. Então, todas as coisas que a gente pede transformação, vêm através do Espírito Santo, vem através da palavra. Então, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, tudo que a gente vai fazer uma coisa na vida, vai comprar um carro, vai vender alguma coisa, ou, sei lá, vai passar por uma cirurgia, isso e aquilo. Tudo que a gente entrega para o Senhor, procura direção na palavra dEle. Quando a resposta vem na paz, a gente sabe que é o Espírito Santo. Porque a carne, ela força você a fazer as coisas. E é onde dá tudo errado. Então, esse ano de 2020, eu achei um ano que a gente cresceu muito espiritualmente, porque a gente teve que ser dependente do Senhor, mesmo as pessoas que não eram, tiveram que ser dependentes, porque senão ia entrar num desespero, se não morresse de Covid, ia morrer de infarto fulminante. Porque quantas pessoas morreram de infarto fulminante? Várias. E eu creio que é muito medo, já está com tudo... com problema, diabetes, triglicérides, colesterol alto, isso e aquilo, e fica naquele medo, é onde infarta. Então,
vamos aprender a viver pelo Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo. E essa é a nossa vida como cristão. Nossa vida está sendo bênção. Então, eu vejo assim, mesmo na pandemia, nós tivemos bênçãos e bênçãos e bênçãos. E nessa passagem aqui de Davi, que eu falei tudo fora da passagem, deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui. Mas foi bom também. Ele está falando, eu, porém, invocarei a Deus, olha, Salmo 55, 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, igreja, o que eu vejo aqui? Aquilo que eu falei, intimidade, oração, intercessão. Ele começou a clamar ao Senhor 3 vezes ao dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Então, irmãos, a hora que a gente está para baixo, que a gente está sem fé, que a gente está triste, com medo, em qualquer situação, emprego, família, doença, qualquer coisa, a gente tem que ajoelhar e clamar ao Senhor. Quanto mais a gente falar com o Senhor, mais vida de oração, mais vida de intercessão, mais intimidade a gente vai ter com o Espírito Santo. E a nossa vida vai se transformando a cada dia. E aqui, para finalizar aqui o Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É aquilo que a gente sabe direto. Descansa no Senhor, confia o teu caminho ao Senhor, descansa. E o que é descansar no Senhor? É confiar que Ele que vai cuidar daquela situação, que Ele que vai cuidar do problema, que Ele que vai cuidar de tudo. Então, esse descansar aqui é o que a gente conhece. A hora que a gente consegue descansar no Senhor, pronto, resolveu o problema. Porque daí está o Deus Todo-Poderoso, Ele que vai assumir o problema para a gente. Então, esse Salmo 55 falou muito comigo, porque eu vi que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temente a Deus, mas ele tinha as fraquezas, os medos, as angústias, quis até fugir como pomba e ficar lá escondidinho até passar tudo. E não é a nossa vontade? Quantas vezes a gente está com um problema que a gente quer se esconder, fugir, até passar tudo? Seria bem mais fácil, né? Mas não tem jeito, irmãos. Nós somos do exército de Cristo. E o exército de Cristo tem que estar fortalecido. O exército de Cristo tem que ter ousadia. Tem que ser forte. O exército de Cristo é o exército de Cristo. Pensou um monte de banana no exército de Cristo, tremendo de medo? Gente, a gente não pode ser fraco. A gente pode ter medo, pode ser fraco, mas não pode continuar fraco. Então, nesse ano de 2021, eu peço para o Senhor e para todos da igreja, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais na palavra dEle, nos fortaleça cada vez mais nos caminhos dEle. E deixa a pandemia, deixa todas as coisas, vamos fazendo nossas coisas, vamos sonhar, vamos ter planos, vamos sonhar, porque se a gente chegar no ponto de sonhar os sonhos que o Senhor tem para nós, nossa, a gente não tem o que falar. Então, o que Deus quer da gente é isso, que nós sejamos imagem e semelhança de Cristo. Então, vamos nos aperfeiçoar, vamos ver os nossos defeitos, as nossas áreas que Jesus precisa entrar e cuidar. Vamos entrar em 2021 com fé e crendo que o Senhor vai lutar por nós, porque Jesus é o general do exército e Ele pelejará por nós. Então, irmãos, é essa a mensagem que eu quero deixar. E, pastor Amir, pode tocar aquela música, Os que Confiam no Senhor, novamente? Fazendo um favor. E o baixo? Hã? Deu um jeito, deu uma horta, aí conseguiu, hein?
Pode começar. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, que são os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Os que confiam. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, todo domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá.
Irmãos, então, essa música é linda, mas o que eu ia falar, quando a gente se batiza, o que acontece? A gente tem uma guerra interior, a nossa alma e o espírito. Porque antes era só a alma, a carne, então elas faziam o que elas queriam, as coisas do mundo, e a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente travou, e essa luta vai ser para sempre, até o Senhor nos recolher. Nós vamos ter que ficar brigando com a alma, e o espírito tem que estar na frente, e tem que ganhar todas, e só ganha através da palavra. Então, o recado que eu queria deixar é isso, em 2021, vamos ser como os montes de Sião, os que confiam no Senhor, que não se abalam. A hora que vier o medo, nós vamos falar, alma, fica quieta, que agora é o Espírito de Deus que vai cuidar da situação. Então, que Deus abençoe a todos e que a gente comece 2021 na paz do Espírito Santo, com alegria e com sonhos, projetos. Que Deus abençoe todos nós. Amém.